Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Super News. Hoje começamos o Super News em novo horário, 17h30. Estamos aqui prontos para trazer informações para todos vocês que estão ligados aqui na Rede Super de televisão, na Rádio Super 100,5 FM. Você que nos ouve, que está dirigindo pela cidade, por Belo Horizonte, pela Grande Belo Horizonte, ou por outra cidade, não é? No nosso grande país aí, você pode nos ouvir 100,5 FM. Temos notícias muito precisas, notícias muito importantes que vão te ajudar a compreender melhor o que está acontecendo hoje em dia. E para dar essas notícias, nós contamos com a ajuda dele, nosso querido repórter Milton Guimarães, com quem eu divido tela agora. Tudo bom, Milton Guimarães? Como é que você está? Tudo jóia, Cássio? Como é que estão as coisas aí? Tudo 100%. Milton, nós temos notícias muito boas, né? Notícias, inclusive, da terra da minha mãe. Sabia que minha mãe é do Piauí, Milton? Sua mãe é do Piauí, Cássio? Não Exatamente. sabia disso. De Canto do Buriti, sul do Piauí. Ó, tá vendo? Você tem muita bagagem, hein, Cássio? Ô, rapaz, olha, é uma honra. Ô, Milton, Sim. por favor, que notícia temos lá do Piauí, no Nordeste do nosso Brasil? Sim, olha, Cássio, você está falando que sua mãe é de lá, mas a situação lá não é das mais amigáveis, não, viu? A gente vai falar do governador do Piauí, que é o Wellington Dias. Ele é governador pelo PT, o Partido dos Trabalhadores, e ele assinou aí um decreto no meio do mês, dizendo que a Secretaria de Estado de Defesa Civil, que também é conhecido lá como SEDEC, ela pode interferir e entrar na casa das pessoas a pedido do governador para o combate ao coronavírus. Você imagina como é que é isso, Cássio? O pessoal, então, quer dizer que a polícia... Sim, as Forças Armadas do Estado e a própria Secretaria podem entrar na casa das pessoas e empresas do Estado para o combate do coronavírus. Então, se você está na sua casa e eles imaginam aí que tem muita gente, existe uma aglomeração muito grande de pessoas, eles podem entrar sim na sua casa e tirar todo mundo de lá. Que isso, ué? Mas, meu Deus, você é estado de sítio, ué, não é? Sim. Não é possível. E tem uma história também de quase que uma desapropriação, né, Milton? É, quase que uma desapropriação, é dessa forma que funciona, né? A secretaria entra aí na sua casa, ela pode entrar na sua casa, no seu lar, ou na sua empresa também, é importante ressaltar isso, que se você tiver uma empresa, alguma loja, eles podem entrar no espaço, inclusive eles podem utilizar esse espaço para fazer aí hospitais de campanha durante esse período do coronavírus, da pandemia. Então, se o Estado acredita que o espaço da sua empresa é excelente para fazer um hospital de campanha, eles podem entrar. Engraçado que em outros estados, eles têm utilizado estádios de futebol para isso, né? Uhum. E para poder fazer esses hospitais de campanha. Só que, neste caso, eles podem sim entrar na sua empresa e fazer algo do tipo. Não que em Teresina não tenham... pelo menos tem um grande estádio de futebol em Teresina, capital do Piauí, né? Mas é muito estranha essa medida extrema do governo do Piauí, né? Porque cria um clima ainda pior para a população que já sofre tanto com medo de contrair o vírus, né? O pior é que você imagina se essa moda pega em outros estados, né? É verdade. Aí vai ter muito governador querendo invadir empresa aí, vai ser terrível. Vai ser mesmo. E é interessante porque em outros locais a vida vai voltando ao normal. Né? O caso mesmo de onde ficamos aqui, né, em Belo Horizonte, né? Você chegou a notar alguma coisa nas ruas, Milton? Eu notei que está vagarosamente, mas as pessoas estão voltando à vida normal, não é? Sim, as coisas aqui estão voltando ao normal, a caminho aqui para a gravação, né, eu reparei que o trânsito está fluindo muito, ainda mais nesse horário, que é o horário de pico, né? Você já vê que há um aumento, sim, de veículos nas ruas e avenidas aqui de Belo Horizonte. Então, aos poucos, as coisas estão voltando. Lembrando que na segunda-feira, né, o prefeito Calil, ele autorizou aí o retorno do comércio em Belo Horizonte. Então, isso, de alguma forma, já ajuda a cidade a voltar ao normal. Isso. Já alguns dias... permissões foram feitas para alguns tipos de estabelecimento, sim. Né, cabeleireiro, barbeiro, não é isso? Salões, né? Salões, beleza. Academias, né? Sim. As igrejas, um pouco mais tempo, guardadas, obviamente, Sim. Aquelas regras sanitárias, né? Sim, exatamente. E lembrando que nenhuma igreja foi obrigada a fechar as portas, né? É importante a gente sempre ressaltar essa informação,
porque boa parte das pessoas até acredita que as igrejas foram obrigadas pela prefeitura ou por governos estaduais e federais a não funcionarem durante esse tempo. Só que não é assim que está funcionando, não. Na verdade, as autoridades religiosas é que decidiram fechar seus templos durante esse período, né, para evitar exatamente a aglomeração de pessoas. Exato. Então, eles estão retornando agora com as reuniões religiosas. É o nosso caso aqui da Matriz, né? É o caso da Lagoinha. Da Lagoinha, como a igreja, que antigamente chamava-se sede. Sim. Né, nós temos, por exemplo, aos domingos, né, os cultos que são cultos que normalmente vêm mais pessoas, esses cultos estão sendo ainda transmitidos online. São os cultos que o pastor Márcio Valadão prega, inclusive, né? Sim, sim. Mas os demais cultos, o nosso espaço aqui, que cabe mais de 3.000 pessoas, só pode entrar 650 e não tem vindo 650 pessoas, né? Sim. E os espaços, se você anda pelo templo, você percebe tudo demarcado, álcool em gel, tudo certinho, né? Com placas, né? Porque a questão de segurança ela é vital. Exatamente. Né? Exatamente. E assim, andar pela cidade também começar a ver os carros, né, naquele movimento, trânsito, saudade do engarrafamento, né, Milton? A gente começa a ter saudade até de pegar o ônibus lotado. Pegar o ônibus lotado. Agora, essa questão aí, eu estou achando que os carros vão voltar em massa mesmo para as ruas, porque o preço, pelo menos do combustível, deu uma melhorada, né, Milton? Deu uma melhorada. E o que houve foi uma queda. E isso foi o que informou aí o IPCA 15, que é o Índice Nacional de Preços do Consumidor, né? E ele faz uma prévia ali da inflação do mês. E aí esse estudo mostrou que, na verdade, a gente teve realmente queda aí no preço da gasolina no país todo, né? E não só queda na gasolina, mas de outros produtos aqui no Brasil, mas principalmente da gasolina, eles rimam, né? Da gasolina aqui no Brasil, que teve uma queda muito grande, uma deflação aí de pouco mais de 40%, 40 pontos percentuais no número da inflação. Lembrando que o órgão que analisa isso aí é o Banco Central. Ele analisa como é que está a situação da taxa de inflação aqui no Brasil, viu, Cássio? Só que, no entanto, mesmo com essa queda, a gente também está vendo um aumento de preços de alimentos aqui no Brasil. Você já deve ter reparado isso quando você vai ao supermercado, né? Cai a gasolina, mas aumenta o preço de outros produtos, né, Milton? Isso, cai a gasolina, mas outros produtos crescem, né? É o caso da cebola, da batata inglesa, do feijão carioca, do alho e também do arroz. Né? Agora, é interessante pensar que apesar de toda essa crise, a situação da economia está numa certa estabilidade, o que é até estranho, né? Sim, sim. Eu gostaria de lembrar aqui que, no início do mês, a gente tinha dado essa notícia aqui no Super News, no caso foi com a repórter Giovana de Paula, né, minha colega, a gente tinha dado aqui a notícia de que o Banco Central tinha diminuído a taxa de juros no Brasil. Você lembra disso, Cássio? Lembro. Pois é, essa diminuição da taxa de juros, ela, é claro, causou aí essa queda da inflação no país como um todo. Então, é ela que está ajudando a economia a ficar mais estabilizada. Lembrando que essa queda de inflação, Cássio, é a menor desde o início do Plano Real, lá em 1994. Uau! Então, assim, a alegria que a gente tem, né, porque naquele período, né, foi quase que um milagre econômico que existiu no país, né? O Plano Real foi um plano muito importante para a nossa história. Então, essa queda da inflação está ligada ao Plano Real, de alguma forma, e principalmente à taxa de juros, que teve queda aí, influenciada, é claro, pelo Banco Central. Sim. O Banco Central ele tem algumas atividades que são interessantes, né? Então, por exemplo, se a inflação está muito alta, eles aumentam a taxa de juros, porque assim boa parte dos comerciantes vão ter que aumentar os preços. Só que, ao mesmo tempo, quando eles aumentam os preços, as pessoas param de comprar, porque está muito caro. E aí eles são obrigados a cair com os preços, e aí é que o pessoal entra para voltar a consumir. Então, é assim que o Banco Central regulariza a questão da inflação aqui no Brasil, aumentando as taxas ou diminuindo. Durante esse período de pandemia do coronavírus, é claro, eles diminuíram as taxas para facilitar o consumo das pessoas durante esse período, até porque sabe-se que boa parte da população brasileira, infelizmente, estão perdendo empregos, né? Suspensão de contratos, enfim. Então, essa diminuição na taxa dos juros aqui no Brasil já ajuda de alguma forma, e a gente vê aí que no caso da gasolina teve queda, porque ele é um item que as pessoas estão usando menos, né, Cássio? As pessoas estão saindo menos, estão trabalhando menos, então, por conta disso, a gente vê que a inflação é menor com relação à gasolina.
Isso aí houve uma mudança no comportamento, né, da Sim. população, sair menos de casa, né, as pessoas guardaram isolamento social, algumas categorias apenas ficaram trabalhando, né, Milton Guimarães, nós dois. Nós dois aqui, ralando, toda a Desde o equipe que está aqui início. atrás, todo mundo. Mas foi com prazer, né, que a gente fez isso, Sim. né? Mas uma coisa que a gente não pôde fazer, né? Acho que ninguém está podendo fazer, inclusive é uma atividade muito legal viajar, né? Sim, sim. Sobretudo viajar de avião. Verdade. Houve eu conheço pessoas que trabalham no aeroporto aqui de Confins, dizendo que lá está feio, assim, tá quase tudo fechado, lojas, também não tem movimento, né? E isso está impactando as empresas aéreas, né? Sim, as principais impactadas aí durante esse período, é claro, são as empresas aéreas, como você mesmo disse, e é o caso da Latam Airlines, que fez um pedido de recuperação judicial lá nos Estados Unidos. Existe uma lei norte-americana que permite que o governo norte-americano permita uma ajuda financeira para as empresas que estão quase que falindo, e é o caso da Latam Airlines. Lembrando que a Latam ela é a união de duas empresas que tinham, tanto aqui no Brasil como no Chile. Aqui no Brasil era o caso da TAM e lá no Chile o caso da LAN. Então, elas se uniram e criaram aí a Latam. E essa empresa está com muitas dívidas. O número total de dívidas é de 7,6 bilhões de dólares em dívidas, incluindo 460 milhões de empréstimos vinculados à subsidiária aqui no Brasil. Esse pedido de recuperação judicial, como eu disse, ele está acontecendo lá nos Estados Unidos e em outros países. No entanto, aqui no Brasil, no Paraguai e na Argentina, as subsidiárias da Latam não entraram com pedido de recuperação judicial. Isso porque a situação aqui nesses outros países da América do Sul está um pouco mais favorável para a empresa. Lembrando que a Latam aqui no Brasil está tentando aí um financiamento aí de cerca de 2 bilhões de reais com o BNDES. Então a situação não está fácil para a Latam, viu? Esse investimento em empresas, Milton, é importante que entendamos que é importante que os governos, em momentos de crise, deem um aporte, um empréstimo para empresas, para que essas empresas não quebrem. Sim. Né? Porque quebrando a empresa, o problema não é somente o empresário e sua família, são as famílias que estão ali dependendo daquele trabalho. Né? Sim, sim, sim. E lembrando que eu acho que no caso da Latam também a gente tem que reforçar aqui a ideia que existe um problema muito grande de boa parte das empresas, às vezes até de má administração. Né? Você vê que no caso da Latam, ela está pedindo uma recuperação judicial. Existem quantas outras centenas de empresas do tipo, não só no Brasil como no mundo? A gente não está ouvindo tanto essas empresas pedindo uma ajuda durante esse período, né? O que significa que, no caso, a Latam já vinha com esses problemas financeiros antes mesmo da pandemia do coronavírus, né? Inclusive, as famílias que são donas das empresas também estão pedindo aí empréstimos. Eles acertaram um acordo financeiro aí de 900 milhões de dólares. Ou seja, é muito dinheiro envolvido, e isso, é claro, não aconteceu só durante esse período de coronavírus, que começou lá entre janeiro e fevereiro. É pouco tempo para você pensar numa dívida tão grande, né, Cássio? É verdade. Milton Guimarães, nós vamos para um breve intervalo, mas eu quero que você traga notícias, inclusive do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, depois do intervalo, ok? Ok. Nós vamos para um breve intervalo e já a gente volta com o nosso Super News. Voltamos com o nosso Super News diretamente aqui de Belo Horizonte. Estamos aqui conversando com o nosso querido repórter Milton Guimarães. Milton Guimarães, por favor, meu querido, eu quero que você apareça na tela. Olha, apareceu. Isso é tecnologia. Tá vendo? Que maravilha. Tudo bom, querido? Tudo Milton jóia. Guimarães, você que é um grande admirador do presidente Donald Trump. Sim. Eu nem sei se você gosta ou não gosta, estou só brincando eu aqui. sou mais republicano do que democrata, se morasse, de modo geral. Você chegou a morar lá um tempo, né? Não. Foi o Elbert que morou lá. É o Elbert que morou. Mas vamos lá, que notícia temos do Trump? Vamos falar do Trump, que na sexta-feira ele fez um discurso na Casa Branca, e, Cássio, foi um discurso muito interessante porque ele disse que as pessoas precisam orar mais e não menos, ainda mais durante esse período de pandemia do coronavírus. Orações são muito importantes durante esse período, foi o que disse o presidente norte-americano. E ele disse também que boa parte dos
governadores dos estados americanos deveriam liberar, sim, e da forma mais rápida possível, a volta da realização de cultos religiosos e de reuniões religiosas lá nos Estados Unidos. Isso porque, segundo o presidente Donald Trump, as igrejas dos Estados Unidos fornecem serviços sociais que são essenciais para a população norte-americana. Interessante, né, Cássio? Excelente, né? O Trump, que muitos sabem, né, é de origem presbiteriana, Sim. não é? E é uma medida muito importante, porque ele considerou os serviços religiosos como serviços essenciais. Sim, né? sim. E isso é muito importante, porque... Pode falar. E a gente tem que lembrar também que os Estados Unidos são muito diferentes do Brasil em questão de administração governamental, porque lá os governadores eles têm mais autonomia, né? Então, por isso que o Donald Trump falou deles se tornarem o mais rápido possível com as igrejas, né, como serviços essenciais nos Estados Unidos. Isso porque lá as igrejas norte-americanas elas também têm um trabalho social muito forte, coisa que aqui no Brasil a gente tem também, só que talvez numa proporção um pouco menor. Lá eles têm mais essa visão da igreja com a comunidade, né? Então existem muitos serviços importantes, incluindo aí a sociedade civil, juntamente com as igrejas. Aqui no Brasil acontece, só que um pouco menos, né? Então, por isso que ele falou dessa questão da volta das igrejas, porque não apenas para as reuniões religiosas, mas também um retorno desses serviços que são essenciais para a população como um todo, né? As igrejas aqui no Brasil também têm atuado muito. Minha filha, ela frequenta a Igreja Batista da Lagoinha na Vila da Serra, né, que é uma região aqui do sul de Belo Horizonte, e alguns finais de semana eles foram entregar cestas básicas em comunidades, em aglomerados. Sim. Foi um negócio muito legal, sabe, sim, Milton? sim. Aqui mesmo na Matriz nós temos tantos projetos, Sim. São mais de 200 ministérios, né, que ajudam pessoas que egressam do sistema prisional, idosos, crianças, são muitas coisas. Sim. Ô Milton, você vai ter que falar dele. O nosso presidente Bolsonaro andou fazendo muita coisa interessante nesses dias. O que ele está fazendo aí? Deixa eu só te informar aqui que a situação do Bolsonaro, a gente está falando do Trump, agora a gente vem para o Bolsonaro, e nós vamos falar dele porque ontem ele saiu lá do Palácio da Alvorada, né? E aí ele foi recebido, é claro, pela imprensa. A imprensa é a primeira a falar com ele sempre. E sabe o que ele fez, Cássio? Bom, vamos pensar aqui. O Bolsonaro sempre é muito tranquilo com a imprensa. É, muito tranquilo. Ele simplesmente falou assim, eu não vou conversar com vocês hoje. Eu não vou conversar com vocês hoje porque você só tem falado mal do meu governo, tem feito um desserviço à sociedade perante o meu governo, né? Tem dado mais desinformação do que informação, e enquanto vocês não tiverem um compromisso real com a verdade, eu não vou conversar com vocês. Ele ainda disse que toda a imprensa, quase que toda a imprensa do mundo é de esquerda, e que, inclusive, nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump também sofre com a imprensa. Então, ele está querendo evitar ao máximo conversar com a imprensa aqui no Brasil. Ô Milton, Oi. Eu vou lembrar do nosso querido Marcelo Rezende, que já partiu, está com o senhor, Sim. grande jornalista. O Marcelo dizia assim, corta para mim, né? Corta para mim. Sim. O presidente Bolsonaro, não é todo mundo, não. Aqui a gente tenta ser mais isento possível, mas sempre apoiando o senhor, orando Sim. pelo senhor, que o senhor é presidente da República, né? Então, não é toda a imprensa que é de esquerda, não. Não é toda a imprensa que é de esquerda, não. A gente sabe que existe até uma parcela da grande imprensa também que apoia o presidente. Exatamente. E aí ele disse que não ia conversar com a imprensa e tudo, só que depois que ele saiu ali de perto dos jornalistas, ele foi conversar com apoiadores, com populares. Isso ele faz todos os dias. E aí os jornalistas foram lá ouvir um pouco da conversa, porque eles podem ficar de bituca, né? Só que eles só não poderiam fazer perguntas diretas a ele, porque ele também não ia responder. E aí ele conversando com populares lá, uma das apoiadoras do governo Bolsonaro disse: Bolsonaro, e a situação do turismo? A gente está com uma situação muito complicada. Como é que vai ficar a situação do turismo no Brasil? Ele comentou que o turismo realmente ajuda muito nas finanças aqui do país, é uma indústria limpa e muito importante aqui no nosso país, no Brasil. Ele disse que no ano passado o crescimento de turismo no Brasil foi de mais de 10%. Só que, infelizmente, houve muita queda durante esse período aí de 2020, durante a pandemia do coronavírus, exatamente porque as pessoas não estão podendo viajar. Então, ele falou que, infelizmente, ele não vai poder fazer nada durante esse período. Pois é, o presidente Bolsonaro, né, que também nos apresentou uma série de palavras assim
diferentes, né, Milton? De baixo calão. Baixo calão. Mas eu estava vendo aquela reunião presidencial, né, ministerial. Sim. É óbvio que a imprensa contrária focou nos palavrões que ele emitiu. Sim. Não é? Sim. Mas o conteúdo da reunião foi muito interessante, aspectos muito importantes. São. Né? Porque o foco da divulgação daquela reunião era a acusação do ex-ministro Sérgio Moro de pressão do presidente Bolsonaro para que ele interferisse, para que o presidente interferisse nas ações da Polícia Federal, Sim. o que de fato não se mostrou naquela reunião. Sim, eu acho que inclusive ele não quis conversar com a imprensa porque ele estava muito irritado com esse episódio, né? Uhum. A imprensa pegou no pé dele por causa das palavras que ele disse durante esse vídeo. Só que, como você mesmo disse, né, Cássio, a situação não está assim tão complicada, porque a gente deu para perceber ali que o presidente está querendo o melhor para o país, né, de alguma forma. Então, assim, a imprensa acabou pegando no pé dele por um detalhe, assim, como se ela nunca tivesse proporcionado isso de outra forma, né? Isso. Não que a gente concorde, hipótese alguma a gente concorda, né, com o linguajar desse nível, não é isso que a gente quer dizer aqui, mas a gente tem que pensar no conteúdo que ele foi dito, do que ele disse, né, do que foi dito. Sim. E teve um aspecto que ele mencionou na fala dele que chamou muita atenção, ele defendendo a liberdade individual. Sim. E ele relacionando a liberdade individual com o uso de armas. Isso. Dizendo que um homem armado é mais livre, o Estado não pode controlá-lo. Ele falou do perigo das ditaduras. Sim. Óbvio, ele está se referindo à ditadura da esquerda, à ditadura do proletariado, né, que foi defendida por Karl Marx no século XIX. Exatamente. Mas essa fala da questão das armas aí também gerou muita discussão, né, Milton? Gerou discussão porque ela foi postada no Twitter, né, que é inclusive uma rede social que o presidente utiliza muito, assim como Donald Trump lá nos Estados Unidos, eles usam muito o Twitter. E aí ele postou um vídeo de um ator norte-americano que já faleceu, que é o Charles Heston. Você conhece o trabalho de Charles Heston? Muito, pela minha idade aqui, ó. Está aí, o Charles Heston. Né, ele fez os 10 Mandamentos, se não estou enganado. O Planeta dos Macacos. Planeta dos Macacos. Ben-Hur também. Ben-Hur, né? Ben-Hur. Nos 10 Mandamentos, ele inclusive fez o papel de Moisés, né? Moisés. Ele está levantando ali uma arma como se fosse mesmo o cajado de Moisés. Sim, né? É porque a imagem que a gente está vendo aí é dele quando ele foi presidente da Associação Nacional de Rifles nos Estados Unidos. Eita. E ele foi presidente dessa associação entre 1998 e 2003. O Charles Heston morreu aí em 2008, ele já estava bem velhinho. E ele foi presidente dessa associação, e essa associação, como eu mesmo disse, ela apoia o uso dos cidadãos os cidadãos norte-americanos para utilizarem as armas. A gente sabe que lá nos Estados Unidos existem estados que as pessoas podem utilizar armas normalmente, né? Elas inclusive saem com as armas como se elas estivessem saindo com um celular nas ruas. Sim. Isso lá é normal, faz parte da cultura norte-americana, e eles diziam que isso é a favor, e isso tem a ver com a liberdade individual das pessoas, e que isso faz parte de uma nação que preza pela liberdade dos indivíduos. Então, o Bolsonaro, que também é a favor da legalização do uso de armas aqui no Brasil, ele postou esse vídeo, porque durante esse vídeo, infelizmente a gente não pode colocar ele aqui no programa, mas durante esse vídeo, né, o Charles Heston, aí, entre 98 e 2003, que ele foi presidente dessa associação, ele diz da importância dos países, e principalmente dos Estados Unidos, a apoiarem o uso de armas pela população. Pois é. É uma população armada, mais difícil de ser dominada, isso é fato. Sim. Não é? Os países que passaram pela Revolução socialista, comunista, óbvio, a primeira coisa que fizeram foi desarmar a população antes. Sim, né? sim. Mas falando em armamento, né, nós lembramos, né, do governador do Rio de Janeiro, que é a última notícia de hoje aí, né? O Witzel, que o juiz, né, o Witzel, o governador, ele esteve envolvido até na morte daquele moço que sequestrou um ônibus lá na Ponte Niterói. Sim. Só que o Witzel agora hoje foi um dia difícil para o governador, né? Hoje foi um dia difícil para o Witzel, né? Porque hoje a Polícia Federal iniciou aí, na manhã dessa terça-feira, buscas de apreensão, 12 mandados de busca e apreensão, tanto no Palácio, onde ele mora, né, o Palácio das Laranjeiras, lá no Rio de Janeiro, quanto na casa dele, que fica no Grajaú, lá no Rio de Janeiro. Isso porque o STJ liberou eles de fazerem essas buscas na casa do governador. Lembrando que
o governador, ele iniciou uma parceria com uma organização social chamada IABAS. Já ouviu falar, Cássio? IABAS? Não. Nunca ouvi falar também. E eles contrataram ela durante um tempo para poder fazer a administração e a construção desses hospitais, né, de campanha durante esse período do coronavírus. E eles utilizaram aí cerca de 835 milhões de reais. Só que o Witzel está sendo, investigado, porque ele poderia ter utilizado esse dinheiro para corrupção, para lavagem de dinheiro. Ele teria utilizado esse dinheiro para o bem próprio. Então, você imagina aí que eles fizeram essas buscas, né? Ele disse que isso tem uma ligação direta ao presidente Jair Bolsonaro, porque se é a Polícia Federal quem está fazendo, e ele já criticou o presidente em outras ocasiões, né? Então, ele disse que isso tem ligação com o presidente, que o presidente está fazendo perseguição a ele. Só que é importante ressaltar que é o STJ que está liberando, né, e permitindo que a Polícia Federal fizesse esses mandatos, né, de busca e apreensão. Não bastasse o tratamento que o presidente usou para se referir ao Witzel na reunião ministerial, eu não vou repetir aqui, né? Quer dizer, foi horrível o jeito que ele se referiu ao Witzel. Agora o Witzel tendo a sua residência investigada, o Palácio das Laranjeiras sendo revistado para ver se... E pelo visto a coisa está séria mesmo, viu, Cássio? Porque boa parte da imprensa brasileira está atacando muito o governador do Rio de Janeiro, né, mostrando aí o que está acontecendo, essas investigações que estão sendo feitas durante esse período. Ou seja, por mais que talvez tenha aí, sei lá, algum dedo do presidente, né, faz algum sentido essa investigação, né, Cássio? E finalmente a Polícia Federal está resolvendo, né, das caras, porque ficou muito quieta, né, nos últimos meses aí. Sim. Né? E, olha, lamentável, né? O Estado do Rio de Janeiro não merece isso. Os últimos 5 governadores estão presos ou, né, estão em liberdade aí provisória, e mais um governador sendo investigado. A gente tem a impressão que é o estado da corrupção, né, no Brasil, infelizmente. Mas Deus tem misericórdia do Rio de Janeiro, se Deus quiser. Milton, obrigado, viu, querido? Eu que agradeço, Foi um prazer. Prazer todo meu. Muito grande ter você aqui hoje. Sim. Agradeço também a você que participou e ouviu o nosso Super News. Convido você amanhã, 17h30, ao vivo, mais jornal aqui na Rede Super. Continue nossa programação. Rede Super, sempre inspirando você. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.